Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor de xadrez Jeremias. Hoje eu trago um estudo belíssimo aqui para vocês, de um autor russo chamado Alexander Petrov, que teorizou esse estudo. Na verdade, é um estudo problema, né? Sobre um fato histórico que ele denominou aí a fuga, que Petrov denominou a fuga de Napoleão de Moscou. Napoleão Bonaparte mesmo, estrategista de guerra, né? Da França, imperador aí da França, que nesse estudo de 1824, salvo erro, o Petrov teorizou esse estudo, né, uma situação problema, que ele impôs aí toda a sua criatividade. É um estudo artístico, na verdade, porque o xadrez também ele é artístico, né? Nós sabemos que o jogo de xadrez ele é denominado aí jogo, arte e ciência. Jogo porque tem as suas regras, o seu modo de competir um contra o outro, toda uma situação que eu denomina jogo. Outra questão também é essa parte artística, tudo que é abstrato, né, que se torna assim de uma forma concreta, como o xadrez ele envolve muito cálculo e de forma abstrata, por que que eu estou dizendo tudo isso? Eu quero, antes de adentrar no problema aí do autor russo, eu gostaria de explicar algumas coisas, né, que tem a ver aí com essa questão histórica. Então, assim, a situação, problema que ele criou, no caso eu estava falando aí do xadrez na questão artística, é que no xadrez, quando você está jogando, você não apenas intuitivamente pega na peça e faz qualquer movimento aleatório. Não é bem assim. Nós sabemos que o xadrez é um jogo intelectual e que demanda ali uma profundidade, né, nas análises, nos cálculos, que o tornam artístico. As questões abstratas do pensamento, né, do processo de cálculo, de acordo ali com a posição que surge, com as questões estratégicas, surge ali várias situações que a pessoa que está jogando precisa resolvê-las, né? Então, esses cálculos, depois que o jogador fez esses cálculos, ele vai sempre escolher ali o seu melhor movimento para fazer. Então, o que que acontece? Normalmente uma pessoa que tem o xadrez como um hobby, né, como apenas um jogo, ele joga o xadrez de uma forma muito aleatória, apenas porque gosta de fazer alguns movimentos ali. Mas nós sabemos que quem quer aprofundar, chega num momento que você não aprofunda mais, você apenas aprende ali as regras, os movimentos, né? E joga de uma forma mais que não muito profunda. E quando você quer aprofundar isso, isso demanda estudo, como qualquer profissão, né? Demanda perícia. E para você chegar a ser um bom jogador de xadrez, um forte jogador de xadrez, você vai precisar aí de estudar bastante livros, né? Desses conteúdos. Quanto mais você estudar, mais conhecimento você vai adquirir e você vai poder colocar em prática esses estudos que você faz. Então, quando você vê um jogador forte de xadrez, ele não tem apenas talento. O talento ele requer no xadrez 20%, né? Normalmente o que demanda mesmo no jogo é a profundidade teórica, conhecimento teórico que você tem. Digamos aí que isso daí é uma margem de 80% que surte efeito no jogo, né? E esse conhecimento teórico, tudo vai ajudar você no procedimento analítico, das análises dessas questões.
Bom, nós sabemos também que o xadrez é extremamente importante para quem pratica, porque desenvolve aí, muito utilizado hoje nas escolas, né? Que tem aí, a, que reconhece o xadrez como uma ferramenta, uma poderosa ferramenta educativa, pedagógica, porque ele colabora com os praticantes aí, os alunos, né, a desenvolve o raciocínio, a concentração, a memorização, a organização de ideias, o senso crítico, analítico, né? Ele tem uma série de benefícios. Sabemos que o xadrez também combate o Alzheimer, a senilidade, alguns transtornos, né, como TDAH. Já tem estudos científicos aí que o xadrez ele combate esses transtornos, né, essas doenças neurológicas, digamos assim. Além dele ser então artístico, como eu disse, dessa questão abstrata que se torna concreta de acordo com o movimento, né? Quem não tem muita noção, o que, que acontece? No xadrez tem uma questão que é muito importante, que peça, é uma regra, que peça tocada, ela é obrigada a ser jogada, não é isso? Então você não pode ali ficar fazendo experimentos, tateando as peças ali, fazendo experimentos na hora do jogo para ver qual a melhor alternativa que vai surgir ali. Isso não é permitido. Você toca na peça e você é obrigado a jogar a peça. Tanto que quando se inicia no estudo de xadrez, muitos têm o hábito de pegar na peça, fazer o movimento e falar, não, não é aqui que eu quero, voltar e querer fazer outra jogada. Isso é proibido no xadrez. Tem que respeitar a questão intelectual, por isso que ele é um jogo intelectual. Então você tem que ali resolver as questões, né? E se tornar o abstrato, se tornar concreto com o movimento que você vai fazer. Por isso que ele é artístico. E como eu disse, ele também é uma ciência por ser estudado na neurociência, nas questões neurológicas, também ser estudado na psicologia, na pedagogia, como um aliado muito forte a questões aí que ajudam, né, os seus praticantes. Bom, pessoal, voltando ao estudo aqui do Alexander Petrov, vamos falar um pouquinho do Alexander Petrov. O Alexander Petrov é considerado aí o primeiro mestre russo de xadrez. Ele teorizou esse estudo aí, como eu disse, do Napoleão, que é uma situação, um problema, mas para os que conhecem o xadrez também, mais a fundo na questão teórica, ele também desenvolveu um estudo que se chama defesa russa, né? Defesa Petrov, como alguns falam. Esse estudo é dele. O que é esse estudo para quem não conhece? São jogadas do xadrez, né? Tem a abertura, que é E4, E5, cavalo F3, cavalo F6. É uma defesa das pretas contra determinado lance das brancas. Esse estudo chamado de defesa Petrov, quando você faz nesse momento o cavalo F6, né, é denominado defesa Petrov, em homenagem aí ao seu autor. Normalmente, quando você tem um nome dado para o estudo que foi desenvolvido, é em homenagem ao próprio estudioso ali. Então, ele pode denominar esse estudo como o próprio seu nome, ou com o nome de uma cidade, ou um país, mas desde que também esse estudo seja reconhecido por outras pessoas que da área ali, né, que tem um conhecimento notório, que acabam aderindo esses estudos e reconhecendo a importância do estudo ali que foi gerado e a sua eficácia, né, no jogo. Então, a defesa Petrov, ou Petrov, é conhecida aí no meio dos jogadores, né? Agora, para quem não conhece, vamos falar um pouquinho aí desse estudo teórico, né? Que é um estudo belíssimo,
que é uma situação problema. Essa situação problema não é de um dia para o outro que esse problemista ele cria essa questão. Vocês podem ver aí que tem uma série de peças no tabuleiro. E o que tem a ver isso com a Guerra de Napoleão, né? Esse estudo do Alexander Petrov, de 1824, ele, ele foi feito é, de acordo com o intuito do Napoleão, do, do, do estrategista de guerra aí, né, do imperador aí da França, de atacar a Moscou na Rússia, né? Por que que ele queria fazer isso? Porque na época, 1812, o czar, o Alexandre I, ele não estava dando aí o seu aval para as sanções que o Napoleão queria empregar contra a Inglaterra, questões financeiras e algumas questões econômicas contra a Inglaterra. Ele queria minar, né, o poderio da Inglaterra na época para se fortalecer economicamente. Então, como Napoleão ele já era forte, né, reconhecido como aí um marechal de guerra, né, respeitado, o que acontece? Ele impunha, começou a impor em alguns países ali centrais, a maioria dos países europeus, as suas questões, né? Então a maioria desses países eles acabavam se curvando a Napoleão, às suas vontades, porque de toda forma ele impunha ali que se isso não fosse feito da sua maneira, ele no mínimo invadiria esses países e impunha ali questões de guerra, né? Então a maioria se curvavam à vontade dele. Nesse momento, então, Napoleão ele resolve o russo, o Alexandre, no caso, né? Na época, ele não concordou com essas questões, essas sanções aí que o Napoleão impunha para que esses países, todos de acordo, minariam a força da Inglaterra. E ele apenas não concordou e falou para o Napoleão que não concordava. E Napoleão, então, sendo aí um ditador nesse caso, né, falou: então tá bom, então nós vamos invadir aí Moscou, né? Então ele falou: tudo bem. E ficou esperando lá a invasão. Então, em 1812, Napoleão resolve invadir a Rússia, né? Salvo erro aí, maio, junho, ele partiu em direção à Rússia. Isso daí não era não era uma simples ida a uma cidade vizinha. Ele ia andar aí pelo menos uns 2.000, 2.500 quilômetros de Paris a Moscou para invadir a Rússia, esperando que o Alexandre I iria se curvar à sua vontade, né? Então aí na sua petulância, né, no seu ímpeto, ele reuniu aí cerca de mais de 300.000 soldados ali dos países que estavam sob seu domínio, né? E resolveu partir para a Rússia, para invadir lá Moscou. Mas o que acontece? Napoleão então resolve partir para invadir a Rússia, chegando lá, né, resumindo a história com esse tanto de exército, né, de homens, praticamente 300.000 soldados, né, é uma cidade, se nós for parar para ver, muito maior que muitas cidades, lógico, aí, uma cidade considerada pequena, mas ele foi com todo, né, ímpeto, achando que ia ter resultados favoráveis e que o imperador, o czar Alexandre I ia se curvar diante da força do poderio bélico de Napoleão, digamos assim.
Só que ele não contava com algumas coisas, né? Estrategicamente também, os russos eles se retiraram para uma península mais afastada do Império Russo e esperaram que Napoleão chegasse, né? Porque, querendo ou não, era uma ousadia, nesse caso, viajar tantos quilômetros assim para invadir a Rússia, né? Mas Napoleão, nesse caso, não foi inteligente. Ele não previu algumas questões que poderiam ocorrer. E chegando lá, os russos começaram a incendiar, né, as cidades, a cidade de Moscou, e saíram de lá e deixaram tudo em chamas, né? Porque, logicamente, eles tiravam aí os abrigos, né? As comidas dos soldados franceses e esperava que o tempo tomasse conta dessas questões, né? O que acontece? Os soldados começaram a ficar sem alimento, né? Sem comida, no caso, sem abrigo, e, e o czar não cedia, né? O Alexandre I ele não cedia às vontades de Napoleão. Então Napoleão começou a ficar ali um tempo. Passado um mês, ele viu que o czar não ia ceder e Napoleão então resolve abandonar ali os seus soldados e voltar para Paris, né? Para garantir ali garantir o seu status e o seu cargo de imperador. Mas com isso chegou o frio, né? O grande potencial aí que matou os soldados franceses aí foi o inverno implacável da Rússia, né? Imagina aí menos 30 graus congelando os soldados, né? Que estavam sem abrigo, sem comida, começaram a morrer tudo. E com isso ainda tinha alguns soldados russos que atacavam eles, né? Nas colinas de modo sorrateiro. E os cavalos do, salvo engano, Cossaces, né? Cossaces, não sei o nome certo agora, dos soldados russos aí, eles já estavam acostumados com o frio, né? Já eram cavalos assim, é, já acostumados com aquele clima. E então os soldados franceses foram morrendo. Napoleão voltou, deixou lá por conta dos seus marechais, né? E não foi uma batalha, não surtiu nenhum efeito, né, positivo. Pelo contrário, morreram milhares de homens, de animais, de cavalos. Foi drástico para Napoleão Bonaparte. Depois daí ele foi só decaindo e acabou sendo. Tem uma outra batalha aí de Waterloo, né, muito conhecida, onde Napoleão enfim enfrenta os ingleses e acaba perdendo a batalha, a guerra, o seu cargo, foi feito refém e morreu, salvo erro, em 1820, preso numa ilha. Então, pessoal, vamos agora falar sobre o estudo do Alexander Petrov, né? Maravilhoso estudo. Vamos lá. O que acontece? O Rei Preto, ele está na casa B1 do tabuleiro. Essa casa é denominada a casa de Moscou, tá? E a casa H8, lá no final do tabuleiro, é Paris, tá certo? Então, perdão, ao contrário. B1 é considerado país e lá em H8 é considerado Moscou, tá? Napoleão vai levar o mate lá. Vai perder lá pelos pelo czar, pelos russos. Então ele sai, vocês vão vendo que de acordo com o movimento, ele sai de B1 e vai avançando, né? E o que é o bonito desse problema? Que os cavalos, os dois cavalos brancos, só eles que movimentam durante todo o movimento do rei. E o, eles vão atacando o rei, que é o Napoleão,
encurralando, digamos assim, até a casa H8, né? Para que lá, enfim, as brancas dão mate aí, representada pelos russos, né? Vamos ao estudo então. Primeiro movimento, cavalo dando cheque. E esse é um cheque descoberto, tá? Vocês podem ver que é um cheque descoberto. De acordo aí a dama está atacando o rei e o cavalo também. Sabemos que quando acontece o cheque descoberto, a única alternativa que tem para o rei é fugir. Não tem como você capturar e nem proteger, porque são duas peças atacando ao mesmo tempo, tá certo? Então o rei aí ele tem que fazer o seu movimento forçado. Todos os movimentos, o bonito do problema, a profundidade, a beleza do problema, ela tá nisso. São movimentos forçados durante o tabuleiro todo e os dois cavalos representando os cavalos russos, né? Do czar Alexandre I. Então, atacou, né? Conforme a seta indica, que o rei é obrigado a vir nesta casa. Só tem esta casa, né, para o rei fugir nesse momento. Então, o outro cavalo vai lá e ataca o rei também. Vocês podem observar que todas essas casas, quem quiser colocar um tabuleiro aí depois, montar o tabuleiro e fazer esse estudo para vocês irem observando para onde o rei pode ir, para onde não pode, fica mais fácil, né? Vocês visualizarem essa questão que todos os movimentos são forçados, até a casa H8. Então aqui no caso o cavalo atacou o rei só tem a casa A3 para fugir, né? Tem um peão aqui atacando, esse outro cavalo e a dama ataca todas essas casas aqui atrás, e esse cavalo ataca em B1, o rei não pode voltar. Aqui na casa B3 tem um peão atacando, então ele é obrigado a vir para frente porque ele está em xeque, ele é obrigado a sair da situação. Xadrez xeque, você tem que sair da situação, né? O rei movimentou então para a casa A3. Logo, o outro cavalo, né, vem atacando o rei também. O rei não tem saída, tudo é obrigado, quer dizer, ele tem uma saída. Todos os lances são lances forçados, vão forçando o rei a fazer aí o seu movimento até a casa H8, que é a última casa aqui do tabuleiro. Então, o outro cavalo vem atacando o rei, né, em A2. O rei, portanto, é obrigado a movimentar para B5. Observem que essas casas aqui ao redor do rei, todas estão tomadas por ataque de peças. Por isso que é o bonito do problema, é a profundidade que isso causa, né, no estudo. Não é um simples estudo, tem toda uma engenhosidade muito profunda nisso. O rei então movimenta para a frente, não pode tomar peça, a única saída é essa, não pode tomar. Também, outro cavalo vem fazendo a sua função aqui em C3, atacando o rei. Ele é obrigado a mover lá para casa A6, né, por conta do peão aqui. Lembrando que a dama aqui representa no estudo do Petrov o rio Berezina, que era um rio importante, né, que ficou conhecido aí depois da batalha aí, o divisor de águas aí. Aí então eu deixei bem marcado aqui com a seta, né, indicando aqui o rio que corta o tabuleiro aqui no caso. Então o rei ele não pode entrar nessas casas aqui que a dama tá atacando, a dama branca, tá? Então vamos lá. Cheque de cavalo de novo. O rei é obrigado a sair lá em A7, todos os movimentos são forçados. Movimento forçado é porque o rei só tem uma casa para ir, ele não tem mais o que fazer, nem defesa, nem captura de peça, ele tem que movimentar, tá, pessoal? Aqui no caso, então, vem o outro cavalo atacando em B5, o rei é obrigado, né, não pode entrar nas casas brancas aqui por conta da dama atacando. No xadrez você não pode entrar com o rei em casas atacadas por outras peças, né? Isso seria um lance legal, né, no xadrez. Então, no caso, outro cavalo vem atacando. Olha só de onde saíram os cavalos, né? O cavalo saiu aqui, um saiu de F1 e o outro estava aqui em E2. Olha lá onde eles estão já atacando, né? Napoleão, no caso o rei preto, ele é obrigado a ir se encurralando aí, né? Napoleão então sai lá em C8,
vem o outro cavalo atacando. Esses movimentos são obrigatórios, tá, pessoal? Vamos deixar aqui o tabuleiro aqui de uma forma que vocês consigam enxergar o rei de uma melhor maneira aí. Aqui tá bacana. Acho que essa visão aqui tá bacana. Vamos lá, continuando nosso estudo. São 14 movimentos até o final que o Napoleão leva o mate aí. Isso. Então, continuando, vem o outro cavalo atacando. O rei é obrigado a sair, né? Não pode sair na Casa Branca porque tem um bispo aqui também. Lá no início, o rei não poderia tomar esse peão porque tem esse bispo também. O bispo branco aqui, né, da casa G6, ele está defendendo o peão, então o rei não pode capturar o peão. Então ele é obrigado aí, conforme aqui os cavalos vão imperando, né? Nesse caso, o rei também não pode sair nessa casa por conta do peão branco que ataca lá em D6, tá? Então, o outro cavalo vem atacando o rei sai lá em F8, não tem lugar para ir. O outro cavalo continua fazendo a sua função, os dois cavalos trabalhando brilhantemente, né, lindamente aí no tabuleiro, atacando o rei. Então o rei agora é obrigado a vir G8, está quase aí no seu momento final, né? O cavalo ataca agora em E7 lá, atacando o rei é obrigado a ir lá para casa H8, né? E vai levar o mate aí do czar Alexandre I, né? Onde obriga Napoleão a voltar para Paris. Napoleão ainda, digamos assim, foi um sortudo, né, de ter saído vivo dessa batalha e ter voltado para Paris. Acredito que abandonou seus soldados aí, né? Abandonou os seus milhares de soldados quando viu que a coisa estava difícil, que o inverno iria matar todo mundo, sem comida também. Os russos usaram aí brilhantemente a sua estratégia, né? Para usar o inverno de uma forma favorável, uma estratégia aí de guerra, obrigando Napoleão a retornar para Paris praticamente sozinho, né? E morreu aí os seus milhares de soldados com o frio aí do inverno russo. Então, nesse caso, o rei levou um belíssimo mate aqui, né? O interessante desse estudo, pessoal, é a profundidade, o brilhantismo que tem por detrás de toda essa engenhosidade do Petrov, né? Do Alexander Petrov, homenageando aí os russos, né? Que através desse problema que ele criou em 1824. Então, vamos voltar aqui os movimentos, vocês vão percebendo aí o ataque, né, dos cavalos. Olha que legal a manobra só de cavalo e nada pode ser feito. As peças pretas nada podem fazer para ajudar aí o rei preto. No caso aí as peças pretas representando todo o poderio da grande armée, né, do Napoleão, chamada Grande Armée, os seus soldados, aí, o seu poderio bélico, né? Nada puderam fazer contra os cavalos aí russos dos czares, né? Pessoal, estudo fantástico, muito lindo esse estudo, muito bonito, que prova aí a beleza artística do xadrez, tá certo? Espero aí ter colaborado nesse estudo, um estudo muito legal, muito curioso, como que eu passei para vocês, né? E qualquer dúvida eu estou à disposição aí. Então, lembrando de novo que depois disso, Napoleão foi enfraquecendo, né? Na Batalha de Waterloo, em 1815, depois de 3 anos dessa batalha aí,
Ele reuniu mais algumas forças e resolveu, por fim, atacar a Inglaterra. E, e foi preso pela Inglaterra, foi aprisionado numa ilha lá, não sei o nome da ilha, e acabou morrendo nessa ilha aí, tá? Em 1820, se eu não me engano. Ok, pessoal? Eu sugiro que vocês montem o tabuleiro, tá? E refaçam um estudo aí muito bonito que do Alexander Petrov, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.